Em Marcos, no capítulo 4, Jesus está atravessando um grande lago que eles chamavam de Mar da Galileia. A Bíblia diz que um grande temporal de vento vem, as ondas estão arremessando contra o barco. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Durante muito tempo eu vi pessoas falando do nível de fé de Jesus para dormir na tempestade, sem de modo algum questionar isso. Eu quero acrescentar algo, dizer, gente, não era só fé, era muito cansaço também. Hoje, eu sei, num ritmo de viagem intenso, o que é dormir em qualquer avião, com turbulência, em carro sacolejando. Não sei o que seria dormir sendo molhado. Essa experiência ainda não tive. Mas Jesus está dormindo e os discípulos o acordam. E o desespero deles é, o Senhor não se importa que nós vamos perecer? Agora, é curioso imaginar que se aquela turma acredita que Jesus era mesmo Filho de Deus, enviado ao mundo para salvar a humanidade, eles acreditar que aquele barco ia afundar com Jesus e que o sonho ia acabar. Quando Jesus desperta, a repreensão vem com o tiro certo. Ele pergunta, depois de aquietar o vento, da voz de comando, acalmar a tempestade. O verso 40 diz que ele pergunta, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Em outras palavras, estão andando comigo o tempo todo, já tiveram toda a chance de constatar que eu sou quem eu digo ser, diante de tudo que eu estou fazendo. Como é que vocês não têm fé? Se fé não fosse minha e sua responsabilidade, ele não poderia reclamar. Como é que vocês ainda não têm fé? Ele deveria resmungar, não fiz um bom trabalho, não colocando fé em vocês. Mas a responsabilidade da fé não é dele, é nossa. Quem está entendendo? Quando olho para as Escrituras, eu vejo isso o tempo todo. Em Atos, no capítulo 3, a Bíblia fala a respeito de um paralítico que foi curado por Pedro e João na porta do templo. Na hora de explicar, verso 12 de Atos 3, a Bíblia diz, quando Pedro viu isso, uma multidão atônita, dirigiu-se ao povo dizendo, israelitas, por que vocês estão admirados com isso, ou porque estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? Em outras palavras, ele está dizendo, tem nada a ver com a gente, não é o nível de piedade, não é o nível de unção, não é o nível de poder que a gente carrega. Verso 16, a explicação, pela fé, no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu esse homem que vocês estão vendo e bem conhecem. A fé que vem por meio de Jesus, deu esse homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Olha o que o texto diz, a fé no nome. A Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todo nome, está acima de qualquer enfermidade. É no nome dele que ele mandou a gente impor as mãos sobre os enfermos para eles serem curados. Mas o poder do nome não é liberado se não existe fé. E de quem é a responsabilidade de crer? É nossa. Em Atos, no capítulo 14, nós temos outro paralítico sendo curado, dessa vez por Paulo e Barnabé. E a Bíblia diz nos versos 8 a 10, em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado. Olha que interessante, viu que ele tinha fé para ser curado. Disse a ele em voz alta, levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Paralítico desde o nascimento, nunca havia andado. No verso 15, vem a explicação. Eles dizem, senhores, por que estão fazendo isso? A multidão, eram pagãos, gentios, queriam sacrificar a eles como se eles fossem divindades. Eles perguntam, senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. E anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Em outras palavras, não fomos nós que resolvemos o problema desse paralítico. Então quem que foi? Foi Deus. Como? Por meio da fé. Sabe, muitas vezes em cultos e reuniões onde eu discerno a unção de cura e Deus querendo me usar, porque uma coisa é perceber que Deus está fazendo, a outra é entender qual é a sua participação nisso. Muitas vezes a minha oração e o meu discernimento fica ligado. Eu fico orando e pedindo, Senhor, me ajuda a achar quem está com a fé pronta. Porque depois do primeiro curado, isso vai contagiar a fé dos demais. E acredite, é difícil explicar, mas muitas vezes por discernimento a gente consegue ver quem tem fé. A gente consegue enxergar a fé, algo que não é visível aos olhos, mas pode ser discernido de forma espiritual. Em todos esses casos, nós vemos que a responsabilidade de crer está associada à pessoa e que isso desata o poder de Deus, aquilo que Ele queria fazer.
Quando entendemos esse desenho, fica mais fácil compreender o que eu falei antes de João 11:40. Não te disse eu, Jesus afirmando, que se creres, verás a glória de Deus. É um condicional, se crer, verá. E se não crer, não vai ver. A responsabilidade de crer é toda nossa. Segundo lugar, quando o pai do menino decidiu crer, porque aí Jesus diz, ei, você está dizendo, meus discípulos não puderam. Agora você olha para mim, se pode, eu vou jogar de volta. Se pode, tudo é possível que crê. Se você acreditar, você vai ver essa situação finalmente resolvida. O homem toma a decisão na hora e diz, eu creio. Esse posicionamento do eu creio foi uma escolha rápida. Alguém diz, pastor, será que era o nível de fé ou de amor pelo filho? Eu falei, tem que ser uma combinação de tudo. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava atendendo uma pessoa e esse irmão morava perto da minha casa. Na ocasião, eu pastoreava em Guarapuava. E eu lembro, isso já faz 20 e tantos anos, eu lembro que eu estava sem carro, ele também, ele sugeriu, será que em vez de nós dois nos deslocarmos para a igreja, o senhor não pode me atender ali e facilitar, porque ele queria um horário bem mais cedo. Eu falei, ok. Nós estávamos conversando na sala de casa, de repente, tem um momento que ele estende a mão para mim parar de falar. Ele fez uma cara estranha, achei até que ele estava com dor, passando mal. De repente ele olha para mim e diz, Deus está mandando a gente parar de falar agora e orar pelo seu pai. Temos que orar pelo seu pai. Outro dia alguém me disse, pastor, o que é que o senhor sentiu? Testificou? Eu falei, eu nem tive tempo para discernir. Era meu pai, meu amigo. Já dobrei o joelho e falei, bora orar. Só que quando começamos a orar, o espírito de intercessão, né? Ou como diz o profeta Zacarias, o espírito de súplicas veio sobre mim. Todo mundo que vive uma vida de oração sabe de um momento onde o Espírito Santo vem turbinar a sua oração. Você sabe que é diferente. Você sabe quando é tomado, né, por um espírito de intercessão, você é carregado. E eu comecei a orar pela vida do meu pai. Que Deus guardasse a vida do meu pai, que Ele protegesse a vida do meu pai, que meu pai não fosse levado antes da hora. E eu lembro que eu citava um versículo que inclusive meu pai pregou no meu casamento. E verás os filhos dos seus filhos. Naquele momento, meu pai tinha conhecido a primeira neta da família, né? A Rafaela, que é do meu irmão mais velho. Mas a Kelly estava grávida do Israel, meu primeiro. A Juliana, esposa do Paulo, meu irmão mais novo, estava grávida do Samuel. E meu pai não tinha visto nenhum dos netos, não tinha o plural, os filhos dos filhos. E aquela lembrança veio, eu sabia que era o Espírito Santo. Eu comecei a orar e dizer, teu servo declarou a vida inteira que acreditava ver os filhos dos filhos. Não aceito que ele vá antes de ver os filhos dos filhos. Eu não sei quanto tempo, mas foi um pouco mais de meia hora que nós oramos. Até que aquele peso de intercessão saiu. Quando finalmente o peso saiu, me veio um alívio, aquela certeza de intervenção de Deus. O telefone toca. O telefone na época era absurdamente analógico. Não tinha identificador de chamada, nada disso. Eu atendo, era aquele que discava com o dedo. Eu atendi, mas apesar de não ter identificador de chamada, eu sabia que era minha mãe ligando. Minha mãe, com a voz emocionada, embargada, disse, filho, para tudo que você estiver fazendo, vá orar pelo seu pai. Ele teve um infarto que os médicos classificam no nível fulminante, muito sério, né? Ela falou assim, para tudo. E eu lembro que eu falei, mãe, eu não vou orar. Ela do outro lado, o quê? Eu falei, a gente estava orando antes da senhora ligar. Deus mandou parar tudo. Eu falei, que hora isso aconteceu? Porque nós começamos a orar às 9h20 e pouco. Ela falou, perto das 9h30. Eu falei, essa batalha já foi ganha. Papai sobrevive. E papai sobreviveu. Sabe, se você me perguntar se na hora que eu recebi a palavra daquele irmão eu tinha o mesmo nível de fé como se fosse uma revelação minha, eu não tinha não. Mas entrou um misto, é meu pai. E depois, quando eu comecei a orar, algo acendeu dentro de mim. Quando Deus foi me dando aquelas palavras, agora eu tinha fé pelo combustível que Ele estava me dando. Eu não sei o que aconteceu com esse homem, mas ele toma uma decisão. E ele diz para Jesus, eu creio. Ao mesmo tempo ele diz, mas me ajuda na falta de fé. Mas e aí, pastor, o homem cria ou não cria? Ele cria, mas sabia que não cria tudo que podia crer. Mas ele decide usar a metade do copo cheio, acreditando que Deus pode preencher o copo depois. Quem está entendendo? Então, duas coisas que você precisamos entender. Primeiro, depois de definir a responsabilidade de crer, que crer é uma decisão. Segundo, a gente tem que usar o que tem. Gente, crer não é um sentimento. Tem gente que fica esperando sentir alguma coisa. Honestamente, não senti nada quando recebi aquela palavra. Mas quando dobrei o meu joelho, eu falei, eu escolho acreditar que meu pai está precisando de oração e que Deus não mandaria a gente parar se não fosse intervir.
A fé não é um sentimento, ela é uma decisão.